Olá, eu sou Manuel Benício de Lucena Neto, faço a especialidade da pediatria, estou aqui em Patos há 34 anos, que é exatamente o tempo de formação que eu tenho. Eu concluí meu curso em 84, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e logo após a conclusão, eu já realmente caí em campo para exercer essa especialidade tão linda, tão cativante e tão gratificante que é essa especialidade médica. Eu tenho o título de especialista em pediatria, outorgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e atuo na área de pediatria geral. A nível de consultório aqui em Patos, atuei muito tempo a nível hospitalar no Hospital Infantil, no Aldo Leite, onde era médico diarista, e no momento eu já me aposentei, concluí meu tempo de serviço em hospital público e no momento eu ainda faço a medicina neonatal, que é uma das subespecialidades da pediatria, em Caicó, no Rio Grande do Norte, onde eu sou concursado e estou lá há 24 anos. No programa Fique Bem de hoje, vamos falar sobre a especialidade de pediatria. O pediatra, ele tem uma formação extremamente importante e uma atuação extremamente importante, que é exatamente a saúde e a orientação educacional, alimentar, dos hábitos das crianças. A pediatria hoje é uma especialidade em que não só o médico pediatra passa o remédio, trata a doença, ele acompanha a criança desde o nascimento até a adolescência, já um rapaz ou uma moça, e orientando não só a sua saúde física e mental, como também preparando para ser um cidadão que possa futuramente gerar família, ter filhos e saber passar para eles todo esse aprendizado que teve com a sua família e com o auxílio do pediatra. Os pais devem procurar o pediatra já durante a concepção, ou seja, um casal em que já está com o filho em formação na barriga da mãe, ele já procura o obstetra para fazer seu pré-natal. É aí que já começa a ser importante a atuação do pediatra. Ele então deveria ser já procurado pelo casal para que possa discutir com o pediatra o que é ser pai, o que é ser mãe, que cuidados deve ter logo após o nascimento e como deve ser o acompanhamento dessa criança que irá nascer. Como eu falei, realmente, o pediatra não é só aquele médico de tratar a doença em si. Ele tem que tratar a criança de uma forma, como chamamos, holística, global. Não só a parte de sua saúde, mas também a sua atuação como ser humano. A criança é um ser humano, é um indivíduo que tem sua participação e terá sua importância na sociedade futuramente. Então, essa parte de higiene mental, vamos dizer assim, de comportamental também, faz parte também do processo de orientação do pediatra. O pediatra, ao receber o bebê, ele o recebe, faz aquela assistência inicial, ele recebe aquele bebê, já é treinado através de cursos rotineiros que a Sociedade de Pediatria ela sempre nos orienta e nos ensina, que são os cursos de reanimação, para que aquele bebê seja avaliado em várias fases, em vários setores, desde a sua respiração,
a cor da pele, a frequência cardíaca, os reflexos, o tipo de choro, para que a gente possa ter uma ideia de como esse bebê nasceu. E assim, dessa forma, acompanhá-lo nos primeiros 10 minutos de vida e liberá-lo, tudo estando ok, tudo estando bem, para que a mãe receba o bebê e vá com ele para o seu alojamento conjunto, que é exatamente o binômio mãe-criança que deverá ser interagido a partir daí. Primeiramente, a questão alimentar. Ver como é que está a amamentação dessa criança, como é que está o ganho de peso dessa criança, como é que está a forma que essa mãe amamenta, como ela está se relacionando com o bebê, se existe alguma ansiedade, alguma angústia durante a amamentação, se ela troca carinho com essa criança, se ela realmente está percebendo que a criança está sugando de uma forma correta. Então, o primeiro cuidado é exatamente isso, é o pediatra ver como que está esse relacionamento, digamos assim, o primeiro reflexo, que é o reflexo da alimentação. Então, feito isso, ele passa então a orientar a mãe sobre possíveis ocorrências que podem acontecer e que são normais durante a amamentação, para que ela possa procurá-lo se perceber alguma coisa de irregular acontecendo. O bebê, ao nascer, ele praticamente já sofre uma triagem, né, que é obrigatória. A triagem do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, a triagem das emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha, o teste da linguinha e o teste do coraçãozinho, que é um teste que vai me dizer como é que está a saturação de oxigênio desse bebê, se há alguma suspeita de algum problema cardiológico que poderá apresentar futuramente essa criança. Feito isso, ela já sai da maternidade com a solicitação do teste do pezinho, que para nós deve ser feito de uma forma ampliada o máximo possível, para que possamos identificar o mais precocemente algumas doenças que serão acompanhadas por especialistas e que evitarão em danos futuros que podem ser até irreversíveis. Procurar o seu pediatra, primeiramente, discutir com ele como ela está amamentando, mostrar ao pediatra a forma que ela amamenta esta criança, a forma que ela se comporta durante a amamentação, como está o que nós chamamos de a pega do bebê nessa mama, se ele está abocanhando o que é para abocanhar, se está sugando o que é para sugar, se não existe alguma falha durante a amamentação, porque se isso acontece, se há alguma falha, a mãe sente-se frustrada e, consequentemente, vai passar para esta criança simplesmente emoções negativas, angústias, ansiedades, que criam uma bola de neve. A criança vai se irritar, a mãe vai se angustiar e isso poderá provocar até mesmo a diminuição da produção do leite materno, gerando então um clima ruim, um clima pesado que afeta todo o drama familiar. A amamentação ela é exclusiva, ou seja, nenhum outro tipo de alimento será introduzido até o 6º mês de vida. A partir do 6º mês de vida, então já inicia-se a chamada alimentação complementar, que é exatamente a introdução de outras comidas que não têm ligação com o leite, ou seja, frutas, papinhas salgadas, tudo é feito, tudo é orientado através de receitas, em horários, em formas de oferecimento, em consistência e tudo. Então, o leite materno fica exclusivo até o 6º mês e a partir do 6º mês nós vamos fazer a introdução da alimentação complementar. Porém, o leite materno permanecerá ainda como único leite, juntamente com esses alimentos complementares, constantemente, até pelo menos 2 anos de idade. As vacinas são uma dádiva, vamos dizer assim, de Deus para com as crianças. Um monte de doenças em que nossos antepassados padeceram porque não tinha como se prevenir e as doenças eram sérias.
quando chegava realmente na pessoa, você praticamente já tinha um atestado de óbito já em mãos. Então, com isso, as pesquisas, os nossos cientistas aí, pesquisadores, conseguiram identificar maneiras de se prevenir. Para isso, então, o bebê ao nascer já recebe na sua caderneta de vacinação todas as orientações de vacinas que irão ser submetidos ao longo de toda a sua vida. Isso para que nós possamos cada vez mais reduzir ao máximo ou até mesmo aniquilar de vez as doenças que a infância sempre padeceu em tempos anteriores. A criança, ela ao nascer, ela praticamente vai começar a aprender esses estímulos. O estímulo visual, né? As cores contrastantes, que são os primeiros estímulos que fazem aquele bebê ficar perplexo com aquelas cores, ficar ativo, já mostram então que ele se interessa pelo ambiente que o cerca. Os brinquedos, claro, os brinquedos coloridos, os brinquedos seguros, os brinquedos que não ponham em risco a criança em si, quer dizer, não pode ser brinquedos pontiagudos, brinquedos que vão levar a boca com toda certeza e podem se machucar. Mas os brinquedos que são feitos com padrão de qualidade para não prejudicar os bebês, eles têm um efeito, um estímulo, vamos dizer assim, muito importante para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Sim, por esta razão, o teste do pezinho se torna prioritário. Ele poderá diagnosticar um hipotireoidismo, que é uma doença da tireoide, em que tem que ser tratado o mais breve possível, sob risco da criança ter prejuízos em seu desenvolvimento, principalmente intelectual. Algumas doenças metabólicas, ou seja, doenças que envolvem alguns aminoácidos, algumas substâncias do organismo da criança, que devem ser detectadas precocemente para que elas não possam fazer uso de certos alimentos, de certos medicamentos que podem a prejudicar. A anemia falciforme, que é uma anemia congênita, em que há um distúrbio numa dos componentes da hemácia, que é a hemoglobina, uma vez detectada, vai fazer com que ela seja acompanhada pelo hematologista e que seja cuidada quando houver problemas nessa área. Quer dizer, são extensas a quantidade de doenças que podem ser prevenidas, mas aí o teste do pezinho, né, que foi um marco e hoje é obrigatório, vai praticamente fazer com que os pais precocemente procurem ajuda médica se houver detecção de alguma alteração em uma de seus exames. Não. Os pais têm a sua cama, a sua privacidade, e a criança tem que ter a caminha ou o bercinho dele. A divisão da cama compartilhada muitas vezes chegou a experiências desagradáveis, como por exemplo, a mãe super cansada, o bebezinho no meio dos dois e a mãe ou o pai ficar por cima do bebê e o bebê morrer asfixiado. Então isso é totalmente, na minha opinião, totalmente descabido. Bebê é para ficar no seu lugar, a mãe vai, acalenta, traz, passa um pedacinho com ele, mas retorna com ele para o seu bercinho. Esse deve ser a conduta correta. Eu entendo que realmente os pais, eles têm esse excesso de proteção, afinal de contas o filho foi tão esperado e quando nasce eles ficam realmente tão gratificados com aquele nascimento que acham que aquilo é uma joia que a gente deve estar protegendo em excesso. Mas não é tão assim. É preciso realmente que os pais protejam seus filhos, claro, que os pais eduquem seus filhos, mas não superprotejam. A criança tem fases em que ele passa por o que nós chamamos de birras, ou seja, teimosias, situações em que elas querem participar ou ter acesso ou pegar coisas que podem a prejudicar. Então, quando você faz que não é possível participar daquilo, elas teimam e fazem cenas desagradáveis, mas é preciso que os pais eles segurem
a decisão, mostrem à criança por A mais B que não é certo e, enfim, depois todo mundo se chega a um acordo e a criança termina por aceitar isso. Então, superproteção, jamais. Na verdade, tudo é educação, tudo é orientação. Tudo que vem logo cedo, orientado logo desde a infância, desde cedo, orientado com argumento. O importante é isso. Não é você orientar ou dar ordem à criança sem argumentar por que você está dando aquela ordem. Você precisa realmente mostrar que está dando aquela determinação por conta disso. Ela vai entender, na verdade, por que é que tem que obedecer. Então, você mostrando tudo, argumentando, mostrando por A mais B que você está certo, que a conduta é essa, a criança vai se convencer e ela vai aceitar esse não. Agora, dizer um não só, apenas por dizer não e não explicar por quê, vai criar um conflito, vai criar uma rebeldia que lá na frente essa criança poderá se manifestar de uma forma desagradável. Primeiramente, deixar ela ser criança. Não vamos interferir nesse caminho, nessa sequência normal que toda criança passa. A criança, ela tem o seu instinto e esse instinto ela vai desenvolver e vai interagir conosco ao longo do aprendizado dela, da criação dela, através das nossas posições, dos nossos exemplos. Então, deixemos a criança realmente ser infantil. Não devemos assim, você está muito grande para isso, você está muito grande para participar disso. Não. Se ela se sente bem, deixemos ela ficar à vontade. Ela vai ter toda a vida para crescer, para ficar adolescente, para ser adulta e para poder tomar suas decisões maiores. Então, é importante deixarmos assim fluir de forma natural, sem haver intervencionismos de forma abrupta e sem justificativas. No mais, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de poder, de uma forma simples, de uma forma breve, dar uma ideia do que seja o exercício da pediatria. Humildemente, eu sou um pediatra que estou aqui batalhando no dia a dia, procuro me aperfeiçoar naquilo que for possível e procuro dar o melhor de mim para que os meus clientes possam receber a orientação a mais sincera e a mais correta possível. Na verdade, vocês que me ouviram devem ter muitas dúvidas ainda, claro, isso não se esgota tão fácil, mas eu creio que nesse pequeno ensaio que nós fizemos, nessa pequena descrição que nós fizemos, vocês possam absorver um pouco do que eu falei e ficaria muito grato se vocês colocassem em prática aquilo, na verdade, que condiz com o meu pensamento. Muito obrigado pela atenção e espero que você fique bem.